Olá, boa noite a todos que estão acompanhando a aula do curso no Catecismo de Heidelberg. Eu sou o pastor Elianai Bispo Batista e hoje nós estamos retomando as nossas aulas. É possível que algumas pessoas do canal não saibam, né? Mas eu publiquei nas minhas redes sociais. Eu tive um problema recente de saúde. Eu sou cego do olho esquerdo. E depois de ter que extrair o olho esquerdo por diversas complicações que estavam atingindo o direito, eu ainda tive várias vezes aí outras complicações no olho direito, quase perdendo a vista também do olho direito. E agora, recentemente, deu novamente uma crise no mês de junho, julho, e eu tive então que recorrer aí a vários oftalmologistas e fiz vários exames e também estava usando aí vários colírios para resolver o problema. Já ainda estou procurando o diagnóstico, né? Ainda estou fazendo alguns exames, mas segundo o médico, o problema da inflamação não existe mais. Então, estou retomando aí paulatinamente todas as atividades referentes aqui ao canal. E hoje, pela graça de Deus, estamos retornando então à aula do curso no Catecismo de Heidelberg. Eu dei um curso de introdução com 4 aulas e depois eu dei um curso com mais 4 aulas sobre a primeira parte do catecismo, que é do Dia do Senhor 1 até o 4. Tem aí o tema do catecismo do Dia do Senhor, de número 1, e o 2, 3 e 4 nós temos ali o assunto sobre a nossa miséria. O primeiro ponto da tríplice divisão do catecismo. Hoje, então, daremos prosseguimento ao segundo módulo, no qual nós vamos caminhar até o Dia do Senhor 31, do 5 ao 31, onde aprenderemos sobre a nossa salvação. Então, aqueles que fazem parte da turma de estudos, né, do catecismo, que recebem aí a folha com exercício para fazer, que também podem interagir mais facilmente. Qualquer dúvida que vocês estiverem assistindo ao vivo, podem enviar lá uma mensagem pelo grupo no WhatsApp, ok? Os demais podem escrever aí nos comentários e esse vídeo também ficará disponível para qualquer pessoa que queira assistir posteriormente, tá bom? Hoje não é normalmente o dia de transmissão, mas eu tive um problema ontem, então estamos transmitindo hoje para que fique gravado e disponível para quem desejar. Vamos então orar e pedir a bênção do Senhor para esse estudo. Pai Celestial, Deus bendito e eterno, nós queremos te agradecer pelo dia e pedir agora a tua graça e misericórdia para esse momento. Que o Senhor nos abençoe, nos faça entender a tua palavra, a sã doutrina, que nos dê discernimento em tudo e que aqueles que estão estudando possam ser beneficiados com a tua palavra e ela possa estar operando no coração de cada um deles. Abençoa esta aula, é o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos começar com a leitura, então, do Dia do Senhor, de número 5, que é o que nós temos aqui no Catecismo de Heidelberg. Então, Dia do Senhor, de número 5, a partir da pergunta de número 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto castigo temporal quanto eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Resposta: Deus quer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente ou um outro por nós. A pergunta de número 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida.
Pergunta de número 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Resposta: não. Em primeiro lugar, Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Agora, a pergunta de número. Essa foi a 14, né? Acabei de fazer. Agora, pergunta de número 15. Eu esqueci de mudar o slide ali. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo e mais poderoso que todas as criaturas. Isso é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Então, essas são as perguntas do dia do Senhor de número 5. Vai da pergunta 12 até a pergunta de número 15. Né? Eu não perguntei ainda, mas estou pressupondo que vocês estão me vendo aí com certa clareza, né? E também estão me ouvindo bem. Né? Então vamos continuar aqui. Eu quero retornar aqui àquela questão da estrutura, né? Do esboço do catecismo. Eu distribuí esse esboço aí, ele está disponível para os alunos do curso. Então, o Dia do Senhor de número 1, ele trata sobre o tema principal de todo o catecismo, que pode ser resumido da seguinte forma: Cristo e o consolo que nós temos nele. Na verdadeira fé, poderia se acrescentar aí. Tá? Então, o Dia do Senhor de número 1 é Cristo e o consolo que temos nele. A partir do Dia do Senhor de número 2 até o Dia do Senhor de número 4, nós temos o primeiro assunto, o primeiro tópico do catecismo, que é a nossa miséria. E apresenta aí a vida sem fé. O Dia do Senhor de número 2 fala da revelação da nossa miséria, é pela lei de Deus. O Dia do Senhor de número 3 fala da origem da nossa miséria. Não foi quando nós fomos criados, mas foi depois, quando nossos primeiros pais, sob a instigação do diabo, pecaram desobedecendo a Deus. E o Dia do Senhor, número 4, fala sobre o castigo para a nossa miséria. E ali, então, uma das coisas que é dita, que nos diz o catecismo, é que Deus é misericordioso e justo. Depois disso, nós temos o que começamos hoje. A parte 2 do catecismo, que vai do Dia do Senhor 5 ao 31, cujo assunto é nossa salvação. Então vocês devem lembrar, nossa miséria, nossa salvação, nossa gratidão, são os 3 pontos do catecismo, os 3 tópicos, as 3 divisões. E agora, então, ao adentrar no Dia do Senhor de número 5, hoje, nós adentramos na segunda parte do catecismo, que é sobre a nossa salvação. É o primeiro domingo, né, o primeiro dia do Senhor, que trata sobre a nossa salvação. Essa parte que vai do dia do Senhor 5 até o 8, ela procura mostrar a necessidade da fé. Lembrem que o meu esboço ele faz uma relação entre o consolo e a verdadeira fé. Então, do 2 ao 4 foi a vida sem fé. E do 5 ao 8 é a necessidade da fé. E do 9 em diante nós vamos ter uma explicação sobre a fé, uma explicação sobre aquilo que cremos, que está resumido no Credo Apostólico. Então agora, Dia do Senhor 5, a necessidade de um mediador. Dia do Senhor 6, Jesus é o mediador que necessitamos. Dia do Senhor 7, a verdadeira fé. E dia do Senhor 8, o alvo da fé, que é o Deus Trino. Observe que o assunto de hoje, então, é a necessidade de um mediador. Então, como vocês podem observar, o Dia do Senhor, de número 5, começa a mostrar essa necessidade, e por isso, então, nós vamos voltar mais uma vez para a pergunta de número 12. Né? Mas antes eu quero tratar o seguinte. A partir do Dia do Senhor de número 5,
Então, até o dia do Senhor 31, como eu já falei, nós temos esse assunto sobre a salvação. O que é essa salvação? Ela refere-se à redenção, à reintegração na condição anterior, antes da queda. Ou, de acordo com a pergunta e resposta de número 12, que já já veremos, ela significa escapar da punição temporal e eterna e tornar-se novamente aceitável a Deus. Quer dizer, que nós escapamos daquilo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados e nos tornamos novamente aceitáveis diante da presença de Deus e somos recebidos em sua comunhão. Mas como isso é possível? Como nós vimos na pergunta 11 do Catecismo, Deus é misericordioso, mas ele também é justo. Surge então a pergunta: como é que Deus pode salvar misericordiosamente e ainda assim manter a sua justiça? Então é importante lembrar o que a Confissão Belga diz, que Deus é um ser espiritual e simples. Por simples quer dizer, ele não é composto. Ele não é mais fidelidade do que amor. Ele não é mais misericórdia do que ele é justiça. Ele é misericórdia e ele é justiça. Então, ele é totalmente misericordioso e totalmente justo. E essas coisas não estão em contradição no ser de Deus, nem nas obras de Deus, nem nas palavras de Deus. Estão em perfeita harmonia. Mas sendo ele justo, e portanto aqueles que quebram a sua lei merecem a condenação, tal como ele disse a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sendo assim, como pode ele, ao mesmo tempo que mantém a sua justiça, fazendo com que a culpa seja, a penalidade seja imputada, né? E ao mesmo tempo ele pode mostrar a sua misericórdia salvando pecadores. Como isso é possível? Deus ser misericordioso e justo ao mesmo tempo ao tratar dos nossos pecados. É verdade que o Catecismo vai oferecer uma resposta aqui, podemos até dizer um pouco longa, né? Ele vai tratar disso pelo menos nesse dia do Senhor 5 e no 6, detalhando aí toda essa questão. O catecismo poderia ter sido mais breve, direto? Talvez. Mas a preocupação do catecismo aqui é explicar de forma exaustiva como e por que a salvação se deu dessa maneira. Poderíamos colocar de outra forma. Por que que Deus não disse simplesmente, por exemplo, se alguém está me devendo R$ 50, é uma dívida que a pessoa tem comigo, eu posso chegar para essa pessoa e dizer: olha, eu estou vendo que você não tem condições de pagar, esquece aquilo. Está perdoado, faz de conta que eu nunca te emprestei, você não precisa me devolver jamais. A dívida está perdoada. Eu posso simplesmente perdoar a dívida. Por que que nesse caso, Deus não simplesmente disse: olha, não precisa ninguém morrer, não vou enviar meu filho, a dívida de vocês está perdoada? Mas não foi assim. Se fosse assim, ele teria usado de misericórdia, mas não de justiça. Mas ele não é só misericórdia, ele é justiça, e a justiça requer que os nossos pecados sofram a justa punição. Então, como e por que a salvação se deu exatamente desse modo? Quer dizer, ele enviou o seu filho, então aquele que é homem, assumiu natureza humana, e ao mesmo tempo é Deus, e esse filho morreu na cruz para tomar sobre si os nossos pecados. Então, por que que se deu desse modo e não de outro modo? Talvez um modo mais simples? Então, é sobre isso que o Catecismo vai falar agora nesse dia do Senhor 5 e 6 principalmente. Parece uma questão simples, de fato ela não é complexa, mas muitos cristãos até hoje não entendem. Eles olham assim e não sabem exatamente por que foi necessário que Jesus viesse. Deus não poderia perdoar logo de uma vez, de uma forma mais simples? Por que que Jesus teve que vir? Então, o catecismo procura mostrar, explicar isso e
mostrar a harmonia entre a misericórdia e a justiça de Deus operando para a nossa salvação. E esse, de fato, é um assunto simplesmente maravilhoso. Quero encorajar você a abrir aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler até o 12. Acompanhe aí na sua Bíblia. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, o apóstolo Paulo fala sobre um mistério que esteve oculto, que agora havia sido revelado em Cristo, e aí ele diz que por esse mistério, aquilo que Deus fez ao seu povo, à sua igreja, salvando-nos, isso revelou aos principados e potestades nos lugares celestiais mais a respeito da multiforme sabedoria de Deus. Então podemos dizer aqui que é como se fosse o seguinte, como se os anjos no céu estivessem se perguntando como Deus vai resolver esse problema. Como é que ele vai salvar pecadores usando da sua misericórdia e ao mesmo tempo cumprindo a sua justiça. E em todo o universo, a resposta para a solução desse problema se encontra apenas em uma pessoa. Você deve lembrar aqui do livro do Apocalipse, quando procura-se alguém que possa abrir o livro, não há ninguém. Nem os anjos poderiam fazê-lo. Então só Cordeiro poderia abrir os livros. Então só o Cordeiro resolve todo esse problema da humanidade. Ele traz a resposta e ele tem então o controle da história. Cordeiro, o Filho de Deus. Então, pelo que Deus fez para a nossa salvação, ele revelou aos anjos a multiforme sabedoria, a sua multiforme sabedoria, a sua sabedoria que tem muitas formas. Ao ver isso, os anjos aprenderam mais da sabedoria de Deus, como Deus resolveu o maior de todos os problemas, que era este. E aí ele conciliou sua misericórdia e a sua justiça, salvando-nos dos nossos pecados através de seu Filho Jesus Cristo. Então isso é simplesmente maravilhoso, né, termos este evangelho no qual isso é proclamado. Então vamos para o dia do Senhor 12. Vamos ler mais uma vez. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto castigo temporal quanto eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Resposta: Deus quer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente ou um outro por nós. Então, em primeiro lugar, devemos observar que que deve ocorrer a plena satisfação da justiça de Deus. A plena satisfação da justiça de Deus deve ser alcançada. A justiça de Deus deve ser satisfeita. Veja o que o catecismo diz. Deus requer, no dia do Senhor 12, na resposta, né? Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. O que isso significa? Isso significa que, como Criador e Senhor do homem, Deus requer que o homem cumpra a sua lei completamente. Ou, se ele não o faz, ele deve sofrer a pena
castigo pela sua transgressão. Então, a justiça de Deus é satisfeita por meio do cumprimento da lei. Então, se o homem cumpre a lei, a justiça de Deus é satisfeita. Ou por meio de uma expiação perfeita. Então, alguém assumindo, né, pagando preço pelos pecados do homem. Então, isso envolve essa expiação perfeita, ela envolve a obediência perfeita por meio quem vai realizar a expiação, né, deve possuir obediência perfeita e deve sofrer aí a punição pelos pecados, tá? Então, essa perfeita obediência à lei de Deus, se vocês ouviram agora há pouco um barulho, foi uma moto, tá? Esta perfeita obediência à lei de Deus, ela é requerida do homem, porque quando Deus criou o homem originalmente, ele tinha condições de cumprir. Isso foi dado a ele deveria cumprir, ele deveria fazer a vontade de Deus. Mas, então Deus tem o direito de requerer. Mas o homem não cumpriu, o homem desobedeceu e fez com que todos os seus descendentes nascessem culpados dessa desobediência e com uma natureza corrupta que os incita a continuar desobedecendo durante a sua vida. Então o homem não só Deus tem o direito de requerer, como ele requer, mas ele também tem o direito de punir, porque o homem se tornou um pecador, ele desobedece, ele não consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. E aí a escritura é bem clara, por exemplo, em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, ela morrerá. Satisfação aqui, quando o catecismo fala que a justiça de Deus deve ser satisfeita, é justamente o pagamento por parte do homem, que é o malfeitor aqui, né? Um pagamento por meio do qual a justiça violada de Deus é expiada e a justiça perdida do homem é restaurada. Então, duas coisas devem acontecer quando a justiça de Deus é satisfeita. Ele está com uma dívida, essa dívida deve ser paga. A justiça deve ser satisfeita. E, por outro lado, o homem deve ter aquela condição de justiça anterior à queda restaurada. E quando nós lemos na Escritura, vamos ver que Jesus Cristo veio justamente para isso, né? Quando diz lá em Marcos 10:45 que ele veio dar a sua vida a favor de muitos, diz a palavra de Deus. Então, a exigência de tal satisfação é aí um direito de Deus, né? Deus, vamos ver Êxodo 23, versículo 8, versículo 7, perdão. De falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então Deus deixa claro, não só aqui, mas em muitas outras passagens, que ele não justifica o ímpio. Então, a justiça dele tem que ser satisfeita. Ele não podia simplesmente dizer assim, olha, você é desobediente, você deveria obedecer, mas você é desobediente, e você continua desobedecendo, e eu vou perdoar você. Deus diz claramente que ele não justifica o ímpio. O ímpio deve receber a justa condenação pelos seus pecados, pela sua desobediência. Então Deus requer que sua justiça seja satisfeita. Ele tem o direito de requerer, porque ele criou o homem sem pecado. E ele deve requerer, porque o homem agora é um pecador. Então, essa é a situação. Agora, por que a plena satisfação da justiça de Deus deve ser alcançada? Então, aquele que é culpado, ele deve satisfazer a justiça de Deus, e sendo então culpado, ele deve sofrer a punição pelos seus pecados. A Escritura diz em Deuteronômio 27, versículo 26, que é maldito aquele que não cumpre as palavras da lei.
Então, assim, o homem deve satisfazer e ele deve pagar, então, a punição. Porém, assim como na vida real, né, na realidade, é permitido que um outro pague a nossa dívida, um fiador, ele pode tomar o nosso lugar, o lugar das nossas obrigações. Isso também é possível. E lá nos tempos bíblicos era até possível que a outra pessoa assumisse e até sofresse a pena decorrente da injúria, né, provocada pelo outro. Então, assume o lugar de, paga a dívida de. Então, ele se coloca no lugar, ele se torna o fiador, ele assume aquela dívida como sua dívida. Isso quer dizer que se ele não paga a dívida, ele vai sofrer as sanções todas daquela dívida, porque ele assumiu a dívida para si mesmo. Quando a gente pensa então em relação à justiça de Deus, ou seja, a sua justa exigência sobre os pecadores, também há aqui a admissão de uma fiança. Comporta-se aqui, ou permite-se aqui, a presença de um fiador. Então, na Escritura, por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler do 13 ao 14, né? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, observe o que diz o versículo 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Então, nós estávamos... Aqui a linguagem é uma linguagem que expressa uma dívida. Então, os nossos pecados nos tornaram endividados. Então, pense ali num documento no qual constam todas as nossas dívidas. Ele assume essa dívida para si mesmo, ele paga o preço por essa dívida, e aí, então, essa dívida, esse escrito da dívida, ele é cancelado. Ele é anulado, não tem mais valor. Não pode ser cobrada mais essa dívida, porque ele assumiu para si mesmo essa dívida. Então, o escrito tendo cancelado o escrito da dívida. Se você está salvo em Cristo, quer dizer que todas as suas dívidas diante de Deus já foram pagas pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso a ideia de alguém perder a salvação, voltar, perder, voltar, toda essa loucura que muitas vezes as pessoas apresentam, ela não tem lógica à luz de que Cristo cancelou o escrito da dívida que era contra nós. A dívida foi anulada, não tem mais valor. Então, imagine alguém, cancelou o escrito, mas agora voltou. Jesus não morreu várias vezes. Ele morreu apenas uma vez. Quando ele morreu, ele cancelou o escrito da dívida. Um outro texto é em Hebreus, capítulo 7, e o versículo de número 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, ele é o fiador, ele é a garantia, a segurança, esse é o sentido aqui. Então, a fiança é uma garantia, né? É uma segurança. Ele é o fiador, é aquele que se coloca para garantir que a dívida vai ser paga. Isso é o que ensina Hebreus capítulo 7, versículo de número 22. Então, esse elemento de que alguém assume o nosso lugar
para assumir então as nossas dívidas e tornar-se fiador dessa dívida, é o que a Escritura nos ensina que Jesus fez por nós. Então ele pagou a dívida por nós, ele cumpriu a obrigação. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nessa condição de pecadores, Cristo morreu por nós para que nós saíssemos dessa condição. Ele morreu não pelos justos, ele morreu justamente pelos pecadores. E aí está nisso a prova do amor de Deus. A instituição, então, dos sacrifícios que nós encontramos lá na Antiga Aliança aponta para a mesma direção. Os sacrifícios estavam mostrando que uma satisfação podia ser alcançada, que outro poderia substituir o pecador e satisfazer a justiça de Deus. É verdade que os sacrifícios do Antigo Testamento não foram, não ofereceram, né, uma satisfação completa, definitiva, final, mas eles foram como fosse cobrindo os pecados até que a satisfação completa fosse oferecida. Então, quando alguém estava oferecendo um sacrifício na Antiga Aliança, estava confessando sua fé num sacrifício superior que estava por vir. Sabemos que esse sacrifício se deu em Cristo Jesus. Então, os sacrifícios todos do Antigo Testamento estavam apontando na mesma direção. Né? Você é um pecador, você merece morrer, mas alguém pode assumir o seu lugar. Alguém pode satisfazer a justiça de Deus no seu lugar. Então, por exemplo, Levítico, capítulo 9, capítulo de número 9 e versículo 7. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então, o Arão deveria fazer a expiação por si mesmo e pelo povo, como o Senhor havia ordenado. Esses sacrifícios todos apontavam para isso. Um substituto pode tomar sobre si os nossos pecados e satisfazer a justiça de Deus. O texto também de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que Jesus, falando sobre Jesus, diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então veja bem, claramente o texto diz que Jesus, sobre o madeiro, sobre a cruz, ele carregou, ele tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. E aí sofreu ali a condenação pelos nossos pecados. E aí diz, bom, agora então nós morremos para o pecado, devemos viver para a justiça. É a consequência lógica aqui levantada pelo apóstolo Pedro. Então, poderíamos aqui também mencionar a ideia de que da redenção da escravidão, né? Ela também pode ser colocada aqui para explicar isso. Então, por exemplo, quando alguém foi vendido como escravo e não tendo condições de pagar, se ele conseguisse, por algum meio, ganhar algum dinheiro, ele poderia redimir-se. Ele poderia pagar e redimir-se. Mas se ele não tinha condições, outra pessoa
poderia resgatá-lo da escravidão, pagando, providenciando o pagamento para que ele fosse livre daquela escravidão. Então, observem, a pergunta e resposta de número 12 nos ensina que a justiça de Deus deve ser plenamente satisfeita. O fato de que ele nos criou sem pecado requer, então, obediência, e o fato de que nós nos tornamos pecadores requer que ele derrame sobre nós a sua justiça, condenando-nos. Então, uma vez que a justiça de Deus deve ser satisfeita, né, então ela deve ser cumprida, esse é o sentido aqui, então nós mesmos devemos providenciar para que isso aconteça, ou outro deve providenciar isso por nós. Mas o fato é que não há como ser reconciliado com Deus, ser aceito na presença de Deus, escapar do juízo, a menos que a justiça de Deus seja satisfeita. Então, isso é o que ensina aí o dia do Senhor, de número a pergunta e resposta de número 12, no dia do Senhor de número 5. Tá? Bom, se houver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários, ou lá no grupo no WhatsApp, tanto faz, sobre essa parte. Então você fica aí à vontade para fazer a sua pergunta. Né? Vou ver aqui, por enquanto parece que não há nenhuma dúvida. Se houver, você pode colocar aí, daqui a pouco no próximo intervalo eu tento então responder a sua pergunta. Vamos para a pergunta e resposta de número 13. Então, acabamos de ver, alguém tem que satisfazer a justiça de Deus, ou nós ou outro. Então a pergunta 13 é: podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Então, essa pergunta e resposta, ela ela oferece uma resposta lógica ao que nós acabamos de ver. Porque na pergunta anterior, na pergunta 12, o catecismo simplesmente estabeleceu o fato e a natureza da culpa do homem. Né? Então, o homem é culpado porque Deus requer perfeita obediência, o homem não obedeceu, tornou-se pecador e agora tem culpa. Né? Ele foi contra a santidade de Deus. Então, uma vez que ele quebrou a lei, a justiça de Deus entra em ação, ele deve pagar por essa ofensa. Então, o dia do Senhor, a pergunta 12, né, ela estabeleceu a natureza e o fato da culpa do homem. E como a satisfação para essa justiça deve ser realizada. Alguém tem que pagar, ou cumprir a lei perfeitamente, ou sofrer a pena pelo seu castigo. Então devemos indagar aqui um pouco mais sobre quem pode dar essa satisfação. A pergunta de número 13, ela vai dizer se nós mesmos podemos. A pergunta de número 14 vai dizer se qualquer outra criatura pode. E a pergunta de número 15 vai dizer o seguinte: se nenhum dos dois, se nem nós, nem outras criaturas podem satisfazer a justiça de Deus, quem pode, né? Que tipo de mediador nós devemos buscar? Então, um catecismo bem lógico aqui, né? Estabeleceu o fato na pergunta 12, fala se nós podemos ou não na 13, se outras criaturas podem ou não na 14, e se nós nem outras criaturas podemos, quem pode? É a pergunta de número 15. Então, nós aprendemos na pergunta 12 que há uma maneira dupla de satisfazer a justiça de Deus. A saber, primeiro, pelo cumprimento da lei. Se alguém observou a lei durante toda a sua vida, iria satisfazer a justiça de Deus. Mas segundo, pelo sofrimento da sua penalidade. Então, sofrendo aquilo que a justiça de Deus estabelece para o transgressor. Observem que em nenhum aspecto desses dois, o pagamento, a satisfação, pode ser feito
por nós mesmos. Nós não conseguimos. Não tem condições. Nem de cumprir a lei, porque teria que cumprir durante toda a sua vida. Então você já pecou. Então não tem como mais. E se você sofrer a penalidade, então você não vai se livrar dela, não vai ser salvo. Né? Então, como? Então a questão já fica apontando para fora. Né? Mas vamos pensar um pouco mais para obter resposta se nós podemos. Se nós pensarmos em termos do cumprimento da lei, nós podemos destacar aqui alguns pontos. O primeiro deles é que o homem perdeu toda a sua capacidade para o bem. O homem não consegue por si mesmo ser reto, bom, justo. Ele perdeu essa capacidade. Jó, capítulo de número 9 e o versículo de número 2 e 3. Veja aí. Vamos ler 1, 2 e 3, né? Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Então, sem chance para o homem diante de Deus. Se Deus contende com ele, ele não tem como responder às indagações de Deus. O homem não pode ser justo para com Deus por si mesmo, pela sua força, decisão, capacidade, etc. Não há condições para isso. Né? Romanos 8, capítulo de número 8, versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o homem sem Cristo, o que ele tem? Ele só tem o pendor da carne. Toda a sua vida se inclina para isso, né? Para a satisfação da carne. Então, ele não consegue cumprir a lei de Deus. Ele não está sujeito à lei de Deus. Agora, nisso aqui, estamos excluindo aquilo que os homens podem julgar como cumprimento da lei de Deus. Então, poderíamos chamar a justiça civil, né, em relação a Deus, o homem fazendo certas coisas que os outros homens olham e dizem: olha, ele está cumprindo, né, ele é um bom homem, um bom sujeito, não faz mal a ninguém. Então, nós poderíamos olhar para a vida de uma pessoa e ver naquela pessoa muitas coisas positivas. Né? O problema é que isso seria apenas de uma perspectiva humana, que estamos vendo que podemos ver apenas a aparência. Mas Deus pode ver tudo, desde a sua raiz, motivações, etc. E a justiça, a obediência que ele requer, é uma obediência perfeita. Isso quer dizer que o homem deveria obedecer durante todo o tempo, de maneira perfeita. Se ele falhar um ponto, pronto, ele quebrou toda a lei de Deus. Isaías, capítulo 64, nos diz o seguinte: diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Vejam que o Isaías, de forma bem poética, utiliza aqui duas imagens para explicar a nossa situação. A primeira imagem é o seguinte: é um homem completamente enfermo, como uma pessoa com lepra, com feridas por todo o corpo, sujo, purulento, cheio de pus, de sangue, todo tipo de secreção ali pelo seu corpo. Se você tem alguém nessa condição,
e você pega uma, uma gaze e enrola lá as feridas da pessoa, o que acontece? Aquilo logo fica contaminado, aquilo suja, o pus vaza e suja aquilo dali também. Então, ele diz que nós somos o homem sem Deus, sem Cristo. Ele é assim. O pecado é retratado dessa forma. Ele é uma pessoa cheia de feridas e todas as boas obras que ele está fazendo são esse trapo que ele está enrolando no seu corpo, como se isso pudesse adiantar alguma coisa. Não adianta. Fica contaminado. Então, as supostas obras de justiça logo ficam manchadas pela doença que o homem tem, pelas suas feridas, pelas secreções que dela saem. Então, ficam sujas e podres também. Então, isso são a nossa tentativa de fazer boas obras, de nos justificar sem Cristo. A outra imagem que ele utiliza é que todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então não há vigor, uma folha levada ao vento. O vento, ele diz, é como se fossem os nossos pecados, nos arrastam direto para o forno ou a fornalha da ira de Deus. Então essa é a situação do homem quando ele tenta justificar a si mesmo. Então, devemos excluir aquela suposta obediência que aparece aos homens, porque Deus requer obediência perfeita. Restaurar ou consertar também está fora de questão, porque qualquer bem que nós possamos fazer, ele não é de fato algo que nós fazemos por nós mesmos. Se nós conseguimos fazer algo bom, é por causa da graça de Deus. Então, devemos reconhecer isso, não é por nós mesmos. E se nós não podemos, com as nossas próprias forças, no presente, fazer algum bem, muito menos nós podemos realizar um excesso de bondade para expiar os pecados do passado. Então, essa ideia, né, de que então eu vou agora fazer bastante coisas boas para cobrir a minha falta no passado, ela não se sustenta à luz de quem Deus é. A sua justiça perfeita, a sua santidade, a sua obediência perfeita e quem nós somos, pecadores miseráveis, que quando fazem alguma coisa boa é porque Deus já está agindo com graça para conosco. Agora, o que nós fazemos? Nós fazemos o contrário disso. Quando nós tentamos, aí cheio de feridas, tapar as nossas feridas com a nossa própria justiça, o resultado é que, em vez de nós conseguirmos pagar a dívida, nós a aumentamos cada vez mais. Então, Romanos 2,5 fala dos homens que vão amontoando sobre si a justa condenação. Então, aqui tem uma ilustração que eu achei muito interessante. É a seguinte: quando alguém pensa que ele pode ser o seu próprio libertador, ele se assemelha a um homem que está afundando na lama e que então pega os cabelos da sua própria cabeça e tenta tirar a si mesmo da lama. Qual é o resultado? Se você visse uma pessoa fazendo isso, ele está, vamos dizer, na lama ou na areia movediça ali, afundando. E aí ele diz, não, calma que eu vou sair. Aí ele bota a mão aqui no seu próprio cabelo, vamos dizer que ele tenha bastante cabelo, né? Ele bota aqui, ou então segura aqui no colarinho e vai puxar e tirar a si mesmo. Não! Ele não vai conseguir, isso é ridículo. Se alguém viesse por cima, né, com um guindaste e segurasse ele, poderia ser que iria tirá-lo, mas ele não vai conseguir fazer isso consigo mesmo. Assim também, um homem que quer salvar a si mesmo com suas próprias obras, sua própria justiça, o máximo que ele consegue, tal como o homem tentando sair da lama, quanto mais esforço ele fizer, mais preso ele ficará, mais ele afundará naquela lama. Então, por isso que o catecismo fala que o homem só vai fazer o quê?
Certamente que não, pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Então não pagamos, mas aumentamos. E também não nos é possível obter satisfação suportando o castigo. Então, se não tem outro jeito, eu vou suportar o castigo. Porque o castigo não é apenas temporal, é um castigo eterno. Então, ser colocado no castigo é nunca mais sair dele, por toda a eternidade. Se, portanto, a justiça de Deus não pode ser satisfeita por nós, fica evidente aqui que é necessário que outro assuma, né, essa obrigação e satisfaça a justiça de Deus em nosso lugar, para que nós possamos escapar da punição e sermos recebidos na presença de Deus novamente. Então, o dia do Senhor, a pergunta 13, né, estabeleceu e deixou claro: nós não podemos satisfazer a justiça de Deus. Vou ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Parece que não. Não, então nós vamos continuar para a pergunta 14. Agora, então, em primeiro lugar, nós não podemos. Agora vamos tratar de criaturas. Outra criatura pode? Então a pergunta 14 é: qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Resposta: não. Em primeiro lugar, Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Então, nenhuma outra criatura pode satisfazer a justiça de Deus. Nenhum homem como nós, porque ele se encontra na mesma condição que nós nos encontramos, né, merecedor da punição. Nenhum anjo, que é uma criatura superior. Então, mesmo sendo uma criatura superior, os anjos não podem assumir o nosso lugar. Já veremos por quê. E nem os animais, que são criaturas inferiores a nós, podem assumir o nosso lugar de maneira a satisfazer completamente a justiça de Deus. Então, nem nós, um homem como nós, nem um ser superior como os anjos, nem um ser inferior como os animais. Um anjo, ele não pode receber o castigo porque ele é um ser espiritual. E a punição pelo pecado, ela deve ocorrer tanto no corpo quanto na alma. Então o anjo já fica desabilitado para receber ou colocar-se em nosso lugar. Mas há uma outra razão, depois eu apontarei. Um animal também não pode oferecer satisfação, pois ele não tem uma alma imortal como nós, então ele não pode voluntariamente receber o castigo, né? Consciente ali, receber esse castigo, tomar essa punição sobre si. Por isso, Hebreus, capítulo de número 10, versículos 3 e 4. Entretanto, nesses sacrifícios, falando de sacrifícios de animais, né? Faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então não remove, cobre, para quando viesse o sacrifício maior. Mas ele não tira, ele não resolve. Ele é apenas um tipo de paliativo. Ele cobre o pecado até que o sacrifício maior fosse realizado, que é o sacrifício de Cristo. E a satisfação não pode ser alcançada por um homem como nós, porque o homem não. Todos os homens têm que pagar pelos seus próprios pecados. Então, se ele tem que pagar pelos seus próprios, como que ele vai pagar pelos da raça humana toda? É uma comparação aqui ruim, né? Porque é bem mais do que isso, mas vamos dizer, se uma pessoa deve 50 mil reais,
Perdão, se ela deve R$ 50, como é que ela vai dizer assim, ó, eu vou pagar o que ele está devendo e o outro está devendo 500 mil? Né? Ou ela está devendo R$ 50 e diz, eu vou pagar o que o bairro todo, o que a nação toda deve, eu vou pagar 500 milhões, 500 bilhões de reais. Se ele não consegue pagar nem os 50 dele, vai pagar tanto assim, não tem condições. Agora, uma outra razão, além dessas, pode ser dada. Uma mera criatura não pode, de forma alguma, satisfazer a justiça de Deus em relação aos nossos pecados. Por quê? Porque toda criatura de Deus deve obediência a Ele por si mesma. Então já tem a imposição da obediência já sobre si. E deixa claramente, o catecismo nos lembra, que Deus não vai punir nenhuma outra criatura pelo pecado do homem. Então, os homens pecaram, os homens devem pagar. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a punição veio lá para Adão, né? No dia que dela comerem, certamente morrerás. Então, vem sobre Adão e seus descendentes, os homens. Então, mas ainda há mais uma questão. Nenhuma criatura pode sustentar o peso, o fardo da ira eterna de Deus. Nenhum anjo, nenhum animal, nenhum ser humano sozinho pode suportar o peso eterno da ira de Deus, o peso da condenação eterna sobre si mesmo e muito menos no lugar de outros. Então, não tem condições de suportar esse peso eterno da ira de Deus contra si mesmo. Tá? Então, por isso, nenhuma criatura consegue pagar pelos nossos pecados. Então, nem o homem, nem os anjos, nem os animais. Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida. Mais alguma não, se tem alguma, né? Ainda não, vamos seguir. E vamos agora para a nossa última pergunta. Que tipo, então, de mediador e libertador temos que buscar? Alguém que seja homem verdadeiro e justo e mais poderoso que todas as criaturas. Isso é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Então agora, finalmente, o catecismo apresenta uma resposta, né? Porque mostrou o fato. A justiça de Deus deve ser satisfeita, ou por nós, ou por outra pessoa em nosso lugar. Nós podemos satisfazer? Não. Outra criatura pode satisfazer? Não. Anjos, animais, outros homens? Não. Então, a pergunta óbvia agora é: então, que tipo de mediador e libertador nós temos que buscar? Quem pode? Quem vai se encaixar, melhor dizendo, quem vai se encaixar dentro de um padrão que possa se dizer, esse aqui pode tomar o nosso lugar? E a resposta do catecismo é: alguém que seja homem verdadeiro e justo. Então tem que ser homem verdadeiro, um homem de verdade, não uma simulação de homem, né? E justo, e tem que ser mais poderoso que todas as criaturas, porque para suportar o peso da ira de Deus. Então, quem é mais poderoso do que todas as criaturas? Então tem que ser homem e Deus ao mesmo tempo. Então, vejamos, visto então que nenhuma mera criatura pode assumir em nosso lugar e satisfazer a justiça de Deus, obviamente nós precisamos buscar aí um mediador, é a palavra que o catecismo usa, mediador e libertador, que possa satisfazer a justiça de Deus e tudo que é necessário, né, alcançar tudo que é necessário para a nossa redenção. O que é um mediador? O mediador é aquele que, estando entre duas partes e possuindo as prerrogativas necessárias, as reconcilia e une. Então, ele tem que estar entre elas. Tá? Ele tem que estar entre elas. Então, o Gálatas, capítulo 3, versículo 20, diz: agora, um mediador não é mediador de um. Quer dizer, Gálatas 3,20 diz o quê? Que quando nós temos um mediador, ele não é só de um. Ele é mediador dos dois, entre os dois. Ele não